Pessoal, é o dia inteiro recebendo essas notificações aí, dá uma olhada. E olha que eu tô aqui em Buenos Aires, na Argentina, em frente à Casa Rosada. Se você quer também receber essas notificações todos os dias no seu celular, então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2019 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Seleção venezuelana, a última informação é que ele negocia com times do México. Parece aquela música, digo não, não sabemos quando será o sim. O Jorge Jesus voltou hoje ao trabalho no Ninho do Urubu, já deu entrevista e o André Pessoa acompanhou. Fala pessoal, tudo bem? A segunda-feira foi de reapresentação aqui no Ninho do Urubu. Depois de 35 dias de férias, o grupo principal do Flamengo voltou aos trabalhos. Eles que não apareciam desde a final do Mundial de Clubes contra o Liverpool. Das caras novas, dos 5 reforços, 4 a gente já pôde ver em campo, uma atividade quase inteira física. O zagueiro Gustavo Henrique, o volante Thiago Maia e os atacantes Pedro e Michael. O também atacante Pedro Rocha ficou na academia, assim como o Diego Alves e o Rafinha. Eles devem se juntar ao grupo à tarde. Falar agora de ausências, uma que já era esperada, Gabriel Barbosa, o Gabigol. O contrato de empréstimo dele se acabou no final do ano passado. O Flamengo ainda negocia com a Inter de Milão a transferência definitiva dos direitos. Inclusive, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão em Milão para tentar um desfecho ainda nessa semana. Quem também não apareceu nessa segunda-feira aqui no Ninho do Urubu foi o zagueiro espanhol Pablo Mari. A gente lembra, na última sexta-feira chegou a ir a Londres, fez exames médicos no Arsenal, mas o clube inglês e o Flamengo não se acertaram nos termos da transferência. Com isso, o Mari voltou. Óbvio que esse assunto foi uma das conversas da primeira entrevista de Jorge Jesus nessa temporada. Vamos ver o que o Mister falou sobre Gabigol e Pablo Mari. Bom, são dois jogadores com dossiês completamente diferentes, como vocês sabem. O Gabi não é jogador do Flamengo, o Gabi é jogador do Inter de Milão, o Pablo sim, o Pablo é jogador do Flamengo. O Pablo foi, como a grande maioria dos jogadores destacaram pela brilhante época que fizeram, tem mercado, tem procura, mas isso está entregue ao departamento, neste caso, diretivo. E esse é um assunto que importa e muito para o Mister, até porque quando ele foi perguntado sobre uma renovação de contrato, o dele vai até junho com o Flamengo, desse ano, ele disse que prioridades estavam à frente dessa conversa com a diretoria. E citou Gabigol e Pablo Mari. Mostrou até um otimismo maior com relação ao atacante. Vamos ver o que falou Jorge Jesus. Comecei hoje o meu primeiro dia e a partir daqui vamos de certeza falar. Há outras coisas com prioridade, como é o caso, como vocês falaram agora, do Gabi, do Pablo Mari. Acho que nesse momento essas duas questões para a equipa têm mais prioridade, se calhar que a minha. Tá aí o Jorge Jesus, Mister, que inclusive chegou a montar um time na parte final da atividade, os últimos 15 minutos. A gente lembra, ele não contava com o Diego Alves, com o Rafinha e, obviamente, não tinha o Gabigol, que ainda acerta a sua permanência. O time que a gente pode considerar titular tinha o César no gol, o Berril atuando improvisado na lateral direita, a zaga com o Matheus Tuller e Rodrigo Caio e o Felipe Luiz na esquerda. Meio de campo com William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e aí na frente Arrascaeta, Bruno Henrique e Lincoln. O time reserva, a gente chama a atenção para o trio ofensivo. Vitinho, Michael e Pedro, óbvio, o Thiago Maia também estava ali no meio de campo, Gustavo Henrique na zaga, as novidades do Flamengo participando desse primeiro treinamento. O Flamengo vai com seu grupo principal a partir do dia 3 de fevereiro, jogo contra o Resende, tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Valeu, André. A informação que a gente tem fresquinha do Flamengo é a seguinte. O Pablo Mari estava de férias, o Flamengo não viu problema em ele ir para Londres, chegou até a fazer exame, conversou com o Arsenal, mas não houve acordo entre os clubes na forma de negócio. O Flamengo estava encaminhando uma venda por 8 milhões de euros, essa venda não vai mais acontecer. O Flamengo já negociava, inclusive, com o Léo Pereira, do Atlético Paranaense. Essa negociação fica agora congelada e o Mari já é aguardado no treinamento desta tarde e começa a trabalhar normalmente com a equipe do Flamengo para 2020. Há de se considerar a negociação por hora encerrada.
Por hora encerrada. Ele vai se representar e... Não. Por hora encerrada. Ele se representar natural. Não houve acordo. Aquela coisa assim, como é que ele vai se representar? Com um pouco de sotaque inglês, ainda sonhando com o Arsenal. O Flamengo liberou ele para fazer exame, para ir lá, porque ele estava de férias. Sim, eu digo, esse novo passo, o quanto ele vai demonstrar vontade A, vontade B... Eu tô entendendo o que você está falando. Para que reinicie o negócio. Porque parece que a dúvida é se o Flamengo queria vender, o Arsenal chegou a sugerir emprestar, aí ficou essa questão. Como ele volta? Com a cabeça dele, né? Se ele já estava se sentindo... É bom que volte com tudo, porque hoje ele tem um reserva ali, Gustavo Henrique, que talvez seja tão bom quanto ele. Não, ele tem algumas qualidades de saída de bola, do passe, que o Gustavo Henrique não tem. Agora, a questão é profissionalismo. Ficou muito claro que ele queria ir para o Arsenal. Isso ficou claro. O desejo dele é voltar a atuar na Europa e o Arsenal, embora recentemente não seja um time tão vitorioso assim, mas tem uma projeção no futebol europeu que isso você não vai apagar. E agora, se a negociação efetivamente for interrompida e não for concretizada, ser o mesmo Pablo Mari que ele foi no ano passado. E eu não tenho dúvida que ele será. O que eu quis dizer assim, se a vontade dele de ir para o Arsenal, não pode fazer, conversa de novo lá, o seu Arsenal vai te ligar aí e tal. Às vezes acho que o jogador nem entra muito, mas se ele vier para ficar, ele vai jogar o que ele jogou ano passado. Mas tem que ser logo isso, porque a janela fecha dia 31, né? Então tem essa semana. Mas o Gabriel também queria ir, não conseguiu. O Gabriel é diferente. A impressão que eu tenho é que não apareceu. Ir para onde? Para Inglaterra. Mas não apareceu nenhuma proposta, né? Não apareceu. O único jogador... não precisa nem de visto. O único jogador para quem apareceu uma proposta, de todos os jogadores do Flamengo, campeão da Libertadores... e campeão brasileiro da Libertadores foi para o Pablo Mari. Não apareceu para mais ninguém. No sentido de chegar no clube e dizer, vai lá, faz exame. Só apareceu para o Pablo Mari. O Gabriel tem uma negociação, até é uma negociação agora, mais difícil. Até agora. Porque aparentemente a Internacional não está contando com ele, não conta com o Gabriel para esse final de temporada europeia, né? Esses meses aí até maio. Não apareceu nenhum clube a fim de contratar o Gabriel. Mas, como diz o Jorge Jesus, o Gabriel é jogador da Inter de Milão, não é jogador do Flamengo. O Flamengo está muito confiante que o Gabriel vai ficar. O Marcos Braz e o Bruno Espírito estão em Milão. Com empréstimo não, comprado. Comprar o Gabriel. Comprado. Tirar da Inter e vir para o Flamengo. Comprado, passa a ser do Flamengo. Por coisa de 20 milhões de euros, o Flamengo está muito confiante. Agora, você imagina o Léo Pereira, cabeça do Léo Pereira, já estava pensando, poxa, vou morar no Rio de Janeiro, já devia estar pensando em, vou jogar no Flamengo. Léo Pereira, porque a negociação com ele dava parar. Bom zagueiro. Eu acho que seria uma excelente venda do Flamengo, porque contratou o Gustavo Henrique. Tá? O Pablo Mari foi um achado do Flamengo. Ninguém falava no Pablo Mari, ele jogava na segunda divisão do futebol espanhol. Pagou 1,5 milhão de euros, teria um lucro absurdo. Teria um lucro absurdo. Mas o clube não é banco, Cereto. Tudo bem, mas trouxe o Gustavo Henrique, que é um excelente zagueiro, você poderia botar ali como titular. E traria ainda o Léo Pereira, que pode ser titular no futuro. Olha, eu acho que ainda vai dar negócio. Você venderia, então? Tô com o Kleber. Acho eu não acho. Já querendo complicar o Kleber. Eu não estou dizendo que vai dar negócio. Eu estou imaginando como será o papo do Mari com o Flamengo. Se o Flamengo não tiver a fim de vender, não quer emprestar, o Mari não vai. E acho que vai jogar com a mesma... E o papo, o Mari foi um achado, ninguém sabia. Azar de quem não sabia, Exato. Né? Mal poder de observação de quem não sabia. O Léo Duarte saiu por 12 milhões de euros. Como o Flamengo está bem financeiramente, ele não precisa vender pela primeira proposta que aparece. Ele falou, já vendi, acabei de vender um zagueiro aqui por 12 milhões de euros. O cara é o titular do Flamengo. O orçamento para o ano está tudo equilibrado. Tá melhor ainda com a venda do Renier. Com a venda do Renier, começou. Não precisa vender o Pablo Mari. Dinheiro não é problema. 100 conto para pegar o Gabriel, quase? 100 conto. 100 conto. 100 conto de milhão. O combinado lá atrás foi outro, mas aí o Gabriel 100 milhões virou de reais. o Gabriel, né? O Gabriel fez 43 gols. 20 de euros. É a negociação. Não dá 100, dá 100 milhões 90. de reais. O Flamengo está querendo 18, a Inter quer 20, então vai girar em torno disso. Estou dizendo que a grana é grande, né? Eu nem lembro por quanto o Gabriel foi vendido para a Inter de Milão, mas a grana é boa. Se o Flamengo tem, o Flamengo deve comprar. Porque
faz 2 anos que o Gabriel voltou a ser o Gabigol. E ele se transformou na temporada passada no maior ídolo do Flamengo. E como é que você mede isso? Não é só pelo desempenho dentro de campo. Quando você vê uma garotada com o cabelo do Gabriel, do Gabigol, imitando o número de vendas de camisa, tudo isso, evidentemente, a direção do Flamengo está levando em consideração. Você ter um ídolo hoje é uma coisa muito difícil. E não há nenhuma garantia que o Pedro entre no lugar do Gabriel e faça o que o Gabriel fez no ano passado. Tomara que o Gabriel fique com a cabeça boa, se ele continuar no Flamengo, para continuar sendo a Inter, o Gabriel. A produção checou aqui, a Inter comprou por 25 milhões de euros. E está querendo recuperar pelo menos 20. Conseguiu emprestar ele 2 vezes, né? Para o Santos e para o Flamengo, aliviou e quer vender ele por 20. Porque é óbvio que ele se desvalorizou, emprestou para o Benfica, o terceiro empréstimo. Foi o terceiro empréstimo. E só no terceiro empréstimo é que ele foi decolar. Mas ele decolou dentro de campo. No Santos ele foi bem. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas no Flamengo ele foi... transcendeu. É que os resultados do Flamengo... Ele se transformou na Santíssima Trindade do Flamengo. A Santíssima Trindade do Flamengo é Zico, que é Deus. Sereto. Jesus e o Gabriel. Sereto. Acho um exagero que o Sereto Hoje, faz, na idolatria do Flamengo, tem o Zico. Não, tem mais tem gente. Tem o Jesus e tem o Gabriel. Nessa Santa Ceia tem mais gente. Nessa Santa Ceia tem bem mais gente. Se você fizer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa hoje. Nessa Santa Ceia tem mais gente. Se você medir a temperatura da torcida do Flamengo, vai dar Gabigol entre os três. Nessa Santa Ceia tem mais gente aí. Uma coisa é o momento, outra coisa é a história. Eu acho que assim, a gente não pode deixar de olhar a história. Mas o momento... A história do Flamengo é muito rica. Sim. O Gabriel teve um ano espetacular. Mas o momento, Mas o momento é um dos melhores da história. Mas deixa a Santa Ceia em paz. Do flamenguista. Vivi para ver o Flamengo ter 18 milhões de euros para comprar o Gabigol e o Arsenal não ter 10 milhões para contratar o Pablo Mari. Porque o Edu Gaspar convenceu o Mari a fazer os exames, dizendo que isso ia se acertar rapidamente. Na hora H, o Arsenal não tinha o dinheiro que o Flamengo queria para vender o jogador. Mas a gente não quis gastar. Ou não quis gastar. Ou não quis gastar. Contrata alguém do Arsenal lá. A gente abriu o programa falando do Corinthians. Qual é a Santíssima Trindade do Corinthians? Olha, eu tenho que pensar um pouco mais. Mas o Gabigol, com certeza, está entre os maiores ídolos da história do Flamengo, pelo momento recente, que é um dos melhores da história do Flamengo. O Flamengo teve um ano que foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Aliás, e campeão brasileiro, não estou irritado, eu estou apenas enfático. É apenas estou sendo apenas contundente, na minha opinião. O Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Taça Libertadores. Então, nesse momento... Já está defendida a sua tese. E o Flamengo... eu defendo com argumentos. E o Flamengo ganhar a Libertadores pela segunda vez, evidentemente, torna esse grupo importante na história do Flamengo. Até porque, com todo respeito à história, e a história está aí para ser conhecida, as pessoas precisam conhecer a história, mas teve uma geração que não viu o Flamengo ganhar. Né? Que não viu o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Então, por isso a importância. Pois não, André Rizek? Opa, pera aí que eu tenho um presente pra você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que tá mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil.